nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, essa noite pela tua presença real, verdadeira, manifesta em nosso meio. Sabemos que o teu Espírito aqui, Senhor, tem liberdade de operar, de agir, e nós oramos que o teu Espírito continue, Senhor, agindo, movendo-se através da tua palavra, pela instrumentalidade do teu servo. Usa-o, Senhor, uma vez mais para trazer uma palavra à tua igreja, de forma que o teu nome seja glorificado, nossas vidas sejam edificadas e o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus vos abençoe. Orem por mim, para que Deus me dê discernimento, revelação da sua palavra, que eu apenas seja o porta-voz de Deus para falar à igreja. Eu quero que vocês abram a Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 18, do versículo 30 em diante. Quero vos falar nesta noite a respeito, restaurando o nosso altar. Às vezes, o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, para que nós repare alguma coisa na nossa vida. Lemos então. A Bíblia diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então arrumou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. O fizeram segunda vez. Disseram ainda: faze-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus e que fazes tornar o coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. Os irmãos, tomem os vossos lugares. Queridos irmãos, Elias, profeta de Deus, prestem atenção para que você não perca o fio da mensagem. Quando eu estudava essa palavra, eu imagino
a situação que o povo de Israel estava vivendo. Elias aparece no cenário. Um homem que a Bíblia não revela a sua genealogia. Simplesmente, ele aparece como um tesbita dos moradores de Gileade. E a Bíblia nos diz que ele chega com muita autoridade e diz para o rei Acabe, todos sabem, o rei Acabe foi o rei mais ímpio, mais perverso da história do povo de Israel. Levou o povo de Israel a uma desgraça, levou o povo de Israel a esquecer do Deus que tirou eles com braço forte, abrindo o Mar Vermelho, sustentando por 40 anos no deserto. Mas Deus, em todo o tempo, Ele tem alguém. Creio que Elias não era um renomado, mas ele aparece em tempo de crise, em tempo de necessidade, e se apresenta com aquela graça, e ele diz: vive o Senhor Deus. Aleluia. Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele não estava falando para qualquer pessoa. Ele estava falando para o rei que precisava ouvir este recado de Deus. Aleluia. Eu imagino, irmão, o que Deus não trabalhou com Elias para enfrentar um rei com a sua esposa Jezabel, que já tinha, a Bíblia diz que esta mulher perversa tinha matado muitos profetas e outros, Obadias, um mordomo do rei Acabe, sustentou 100 profetas com pão e água em tempo de perseguição. Aleluia. Querida igreja, hoje nós não temos mais Jezabel para matar os profetas, mas tem muita coisa matando os profetas de Deus. Mas eu digo aos irmãos que em todo tempo Deus levanta homens com coragem. Jezabel com o seu esposo Acabe, um líder fraco, um líder covarde. Qualquer coisa que acontecia, ele chegava aos ouvidos da sua esposa, conhecendo quem era ela, se queixando, murmurando, e ela tomava frente. Mas quero dizer aos irmãos que a obra de Deus não para. Aleluia. Passado-se um tempo, os irmãos bem conhecem que Deus manda, depois de Elias ter profetizado para o rei: você te esconde, tu vai lá para Queride. Aleluia. Lá no Queride,
Deus mandava corvos para sustentar o servo do Senhor. Em todo tempo, em todo lugar, Deus sempre cuidou dos seus. E eu pensava, obreiros, que tem momento no nosso ministério que Deus nos levanta, nos apresenta para a nação, para a igreja. Tem momentos que Deus resolve nos levantar, nos apresentar. Mas tem momento que Deus manda, te esconda. Aleluia. E ele profetizou que haveria seca, e houve seca. 3 anos e meio não houve chuva, segundo a palavra do homem de Deus. Deus, quando levanta alguém, quando ele profetiza, ele pode saber que tudo que nós profetizamos, nós padecemos junto, como Elias sofreu. O rio poderia não ter secado aonde o profeta estava, mas o rio secou. E às vezes nós profetizamos e pensamos que é só para os outros, mas nós passamos juntos. Mas Deus estava mostrando para Elias quem é o Deus verdadeiro, preparando Elias para novamente se apresentar para o rei Acabe. Passado 3 anos, a Bíblia diz que Deus disse para Elias: vai, te apresenta, te mostra para Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, se nós passar 1 mês sem chover, nós ficamos desesperados. Mas aqui era 3 anos e meio sem chuva. Era uma miséria total. Era uma crise total. E eu ainda, quando eu leio a palavra de Deus, o rei Acabe chama Obadias e diz: Obadias, vamos sair procurar alimento, pasto para o gado, para que não venhamos perder tudo. Irmão, enquanto o povo estava na miséria, ele estava preocupado com os gados. E eu quero dizer aos irmãos, aleluia, que esse Elias, Deus falou, te apresenta para Acabe, e diga a ele que vai chover. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele profetizou para o rei que haveria de chover. Mas uma coisa, Acabe, você levou esse povo para a maior miséria, servindo a Baal. O Deus que manda chuva para vocês é o Deus Baal. Então eu vou fazer um desafio. Deus vai mostrar lá no Monte Carmelo qual é o Deus verdadeiro, qual é o Deus que manda chuva, qual é o Deus que esta igreja serve. É o Deus que manda no céu e manda na terra. Glória a Deus. Aleluia. E o que a Bíblia diz, irmão? Que o rei Acabe aceitou o desafio. Vocês imaginam? Será que o rei Acabe não sabia que aquele Deus Baal tinha boca, mas não falava, tinha ouvido e não ouvia? Eu sempre penso que tem coisas que nós muitas vezes olhamos
e parece que nós somos piores do que o tempo de Elias. Temos batendo em portas e as portas não se abrem e continuamos batendo. Mas Elias então diz: olha, Acabe, você que diz que Baal é Deus, nós vamos para o Monte Carmelo. Vocês preparem o altar de vocês e eu vou preparar o meu. E a Bíblia nos conta que eles começaram a clamar, se cortar, pular diante do Baal. E a Bíblia nos conta, irmão, que o Baal não respondeu. Deus que não é Deus não responde. Deus que não é Deus não ouve. E o profeta, cheio de autoridade, convicto que é Deus que tinha lhe ordenado a fazer o que estava fazendo, aleluia, zombava dos 850 profetas. Quem sabe ele está viajando, quem sabe ele está envolvido em alguma festa, e os profetas se cortavam, os profetas falsos pulavam e saltavam, e nada, não se ouvia a voz, não se ouvia a resposta de oração. Mas, aleluia, a mensagem que nós lemos, o profeta Elias, eles pediu para todo o povo: vocês cheguem até a mim, cheguem bem perto de mim, aleluia, porque eu tenho comunhão com o Rei da Glória. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que eles se aproximaram de Elias, e Elias começou dizendo: vocês estão vendo que o altar de Israel está quebrado. Eu vou consertar, aleluia. Vou trazer as 12 pedras, vou colocar no seu devido lugar. Aqui que eu quero iniciar o que o Espírito de Deus falava no meu coração. Aleluia. Nós, irmãos pentecostal, como obreiros, gostamos de falar de fogo. É o que mais nós ouvimos falar de fogo. Mas eu quero te dizer que só vai cair fogo quando nós consertar o nosso altar, botar as pedras no seu devido lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque uma das coisas que Elias disse: Senhor, ouve a minha oração. Eu fiz tudo isto não para que eu apareça, que eu sou melhor. Aleluia. Mas eu fiz tudo para que o teu nome seja glorificado. Aleluia. Nós temos que fazer a obra do Senhor, irmãos, para que o nome de Jesus seja glorificado. E eu digo aos irmãos que nós precisamos consertar o nosso altar. Mas que altar, pastor Argemiro? É a oração, é o jejum, é o culto doméstico, é a santidade dentro dos nossos lares. Glória a Deus. E eu pensava, irmãos, como já disse, que Jezabel matou muitos profetas de Deus.
E eu perguntava para Deus: e aonde estão os profetas de hoje na igreja? Aonde estão os homens de coragem na igreja? Nós estamos muito acomodados, queremos ouvir só o que nos convém, só o que faz bem para nós, mas nós precisamos nos sermos confrontados, aleluia, para que o nome de Jesus seja glorificado e o fogo caia no nosso altar. Aleluia, precisamos consertar o nosso altar. Orar com a esposa. Tem muitos casais que não oram junto. Tem muitos filhos que nunca ouviram o pai levantar a voz em oração. Precisamos, aleluia, ensinar os nossos filhos a orar. Tem crentes, irmãos, de anos servindo a Deus. Se nós pedir para orar, eles dizem: não, irmão, não sei orar. Precisamos consertar a nossa vida com Deus. Precisamos viver com o nosso altar reparado. Seguidamente, nós temos que fazer um exame. Como estamos diante de Deus? Somos crentes, oramos só dentro da igreja, mas precisamos vir de casa preparado para receber a bênção. Mas uma das coisas que eu, orando, eu dizia hoje para minha esposa, faz um bom tempo que eu estou orando para pregar nesta noite. E eu pensei, digo: Senhor, como que o Senhor permitiu matar tantos profetas? Aleluia. Deus permite, irmão, mas está tudo sob o controle dele. Aleluia. E eu perguntava: Senhor, e o que está matando os profetas de hoje? E Deus falava comigo: pastor Leandro e obreiros, o que está matando a espiritualidade dos crentes é a internet. Poucos nós temos revelação da palavra. Nós precisamos orar e o Espírito de Deus nos falar, nos dizer, aleluia. Então, irmão, nós não temos mais Jezabel, mas temos a internet, que é uma bênção quando soubemos usar. Mas nós hoje, irmãos, vamos estudar uma palavra. A primeira coisa que nós, obreiro, fizemos é ir para a internet, pegar alguns recursos. Eu também pego, mas não podemos depender 100% do que os outros escrevem. Nós precisamos termos os ouvidos espirituais. Aleluia. Quando Elias consertou o altar, aleluia, botou as pedras no seu lugar, e o Espírito de Deus manda eu dizer para esta igreja: bote as pedras do teu altar, na tua casa, no teu trabalho, aonde você botar os teus pés, você tem que estar com o seu altar consertado. Quando você orar, Deus responde, manda a resposta na hora. Aleluia. Creio que Elias não fez um discurso, uma oração longa, mas uma oração curta, mas objetiva. Senhor, eu fiz tudo,
para que o teu nome seja glorificado. Manda fogo do céu, manda poder do céu, para que toda esta gente reconheça que existe um Deus verdadeiro, que não precisa pular e nem saltar, mas peça, porque Deus é poderoso para responder. E eu convido a Igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana, vamos consertar a nossa vida, o nosso altar, não vamos viver acomodado, vamos orar. Aleluia, queremos fogo. Elias também queria, aleluia, mas ele queria fogo, teve coragem de enfrentar o sistema da época, enfrentar os falsos profetas. Ninguém brinque com as coisas de Deus. Quando nós estamos, irmãos, com o nosso altar consertado, em comunhão com Deus, nós temos coragem de enfrentar o batuqueiro, nós temos coragem de enfrentar as autoridades corrompidas, nós temos a graça de Deus para poder pedir que Deus liberte, porque Ele é libertador. Aleluia! E eu estou orando, pedindo o fogo do céu. O fogo não pode apagar, o fogo tem que arder continuamente. Na nossa vida, cada culto tem que ser um culto que o Espírito tenha liberdade em nosso meio. Glória a Deus. Uma igreja com o altar consertado, pede que Deus mande fogo, Ele manda. Pede que Jesus liberte das drogas, Ele liberta. Peça que Deus liberte da prostituição, Ele liberta, porque nós servimos um Deus poderoso. Aleluia. Mas precisamos, irmãos, estarmos cheios do altar do Senhor. Aqui quando eu meditava na oração de Elias, o Senhor Deus de Abraão, Deus de Israel, ou melhor, Deus de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Glória a Deus. Responda-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és o Deus que fizeste tornar os seus corações. E então caiu fogo do céu. Aleluia. Eu quero ver fogo caindo do céu. Eu não quero ver fumaça, como nós estamos vendo. Não quero, em muitos lugares, não quero ver púlpito pintado de preto. Eu quero ver se esta igreja serve o Deus verdadeiro. Ele é poderoso para batizar os crentes com o Espírito Santo. Oh, como eu tenho saudade, aleluia, de ver lágrimas rolando quando nós ouvimos a palavra. Nós não estamos aqui, irmão, fazendo nada a não ser a vontade de Deus. Aleluia. E quando Elias viu o fogo descendo, ele disse: peguem todos esses profetas mentirosos e falsos. E a Bíblia diz que ele matou todos. E o rei Acabe chegou para Jezabel, sua esposa, disse: olha só o que Elias fez.
matou todos os nossos profetas. E ela brincou com Deus. E ela disse que ele não seria diferente daqueles que ele matou. Ela se enganou. Porque Elias era homem sujeito, como nós, pecadores. Mas ele estava imbuído, ele estava cheio da autoridade. Aleluia! Louvado seja Deus! E Elias profetizou, dizendo para ela da forma como ela ia morrer. E assim aconteceu. E o Elias saiu vitorioso, porque ele disse para o seu moço, enquanto ele orava: e diga lá para o rei Acabe que ele escape, porque vai chover. Porque já faz um bom tempo que não chove, mas o meu Deus que mandou fogo, não só mandou fogo aqui no altar, vai mandar chuva. E eu quero que Deus mande chuva sobre a nossa vida. Chuva é sinal de fertilidade. Chuva precisa cair na nossa vida. Aleluia. Enquanto o Acabe foi comer e beber, Elias foi para a oração. Aleluia. E quando orava, ele disse para o seu moço: vai e olha lá, vai lá no rio, vai lá no mar, vê se tem algum sinal. Imagina você 3 anos e meio sem chover, o sol era sem nenhuma nuvem. Aleluia. E ele foi uma vez e voltou, não tem sinal nenhum, mas ele botou seus joelhos no chão, o seu rosto caiu no chão. Aleluia. E pediu: Deus, manda a chuva. Glória a Deus. Não foi tão fácil como nós pensamos. Aleluia. Mas Deus prova os seus. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista. Se Deus falou, Ele vai cumprir na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. E aí chegou o moço, disse: não tem nem sinal de chuva, vai lá 7 vezes. E ele foi a 7ª vez. E ele voltou e disse para Elias: Elias, tem uma mãozinha, uma nuvem do tamanho de uma mão. Aleluia. Não era grande, né, irmão? Às vezes nós queremos que Deus nos mostre algo grande, mas ele viu do tamanho de uma mão. Então avise o rei que escape, porque vai chover. Glória a Deus. Aleluia. Para concluir, o que nós precisamos, igreja, é botar nossa vida diante de Deus, o nosso altar, começando, como eu já disse, em nossa casa, e vindo para a casa de Deus preparado, para que Deus mande fogo e o nome de Jesus seja glorificado. Eu sei, irmãos, eu venho dizendo para meu filho, pastor Leandro, Nemuel, e para muitos irmãos: escute, hoje é a primeira ceia, né, do ano, se eu não estou enganado. Eu estava uma noite dessas orando e o Espírito de Deus disse para mim: este ano eu vou mandar um avivamento para a Igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana. O vento do Espírito vai soprar, os dons de Deus vai ser derramado. Vocês creem? Aleluia. Obreiros, busquem. Deus tem ferramenta para usar nos nossos dias.
Parece que para nós, esse mundo globalizado, nós estamos vivendo um tempo engessado. Parece que não temos força para brilhar. O desânimo, por vezes, nos pega, mas o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Você que tem os dons espirituais, te esforça. Você pode pensar: eu não sou ninguém, eu não vou fazer a diferença. Mas, queridos, Deus não levantou um exército no tempo do rei Acabe com Jezabel. Deus levantou um homem. Deus levantou um homem com Deus faz sucesso. Um homem com Deus faz milagres. E eu estou orando para Deus começar a derramar verdadeiramente. Digo aos irmãos que eu estou ficando animado. Já é 2 terças que nós tínhamos essas bancadas aqui na parte de baixo superlotada. O povo está com sede de ouvir a palavra. E eu digo mais, eu tenho pedido a Deus: Senhor, como eu me converti no ano de 1966, Deus tinha assim, irmãos, uma facilidade de levantar o obreiro. A pessoa se convertia e logo Deus levantava. Era uma coisa fantástica. E hoje, irmão, nós temos uma carência muito grande de Deus levantar instrumento. O que está faltando nas nossas vidas, nas igrejas, não digo na igreja uruguaiana, na igreja universal dos santos, há uma crise. As pessoas parecem que não crescem, não tem mais revelação, não tem mais desejo de... Ninguém mais quer ter compromisso. Ninguém mais. Não era assim. O que está faltando é fogo do céu. Este fogo lambe as pedras, lambe água, queima tudo que não presta. Aleluia, e manda fogo do céu sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus, e o nome de Jesus é glorificado. Deixo esta palavra em nome de Jesus, e o que eu recebi, eu vos entreguei. Sinto de dizer à igreja: não se conforme com esta vidinha sossegada, vai para casa, vem para o culto, vai para casa, vai para cá, vai para lá, e sempre a mesma coisa. Não, temos que ser diferente. Nós somos crente diferente. Aleluia, cheio da graça do céu. Em nome de Jesus, amém.